Então, o planejamento no agente docente, como diz, planejamento é você se planejar, ou seja, você tem que se organizar, cumprir metas para poder ser trabalhado dentro de sala de aula. Então, o planejamento ele serve o quê? Para dar o direcionamento dentro de sala de aula, para saber como você vai direcionar aquela aula, por meio de assuntos, com pesquisas, se você vai usar aula prática. Então, para isso tudo existe o planejamento, que é essencial em qualquer circunstância, porque não adianta você chegar dentro de sala de aula e ir sem planejamento nenhum, porque você vai se perder, porque planejamento é isso, é se direcionar e construir esse elo entre professor e aluno durante esse processo de ensino-aprendizagem, porque planejar é isso, é você se direcionar, saber se direcionar dentro de sala de aula. Então, é o caminho pelo qual você tem que percorrer em cima do que você já planejou antes, o assunto que você antecedeu durante o seu planejamento. Então, para tudo que vamos fazer na vida, a gente precisa de planejamento. E falando de educação, não é diferente. Então, para iniciar um planejamento, lógico que o docente precisa ter o quê? Essencialmente o domínio do conteúdo, que é essencial, crucial durante o planejamento a ser feito. Por quê? Porque a partir do domínio do conteúdo é que ele vai ter segurança durante a aula e a partir daí, para iniciar o planejamento, ele vai precisar o quê? Pesquisar, fazer muitas pesquisas para poder fazer o seu plano de aula, o seu planejamento em cima daquela aula. Então, ele tem que começar a traçar os seus objetivos, dentro, a meta que ele almeja alcançar dentro de sala de aula e trabalhar a metodologia em cima desses objetivos traçados, que aí é onde ele vai ter a sua avaliação dos discentes que estão assistindo sua aula. Quanto às metodologias serem as mesmas, acredito que isso não pode acontecer. Porque isso vai cair na monotonia de sala de aula e vai causar o quê? A curto prazo vai causar o desinteresse dos alunos. Então, isso com certeza vai ser uma falta de interesse e até de planejamento do professor, porque hoje nós sabemos que vivemos num mundo altamente tecnológico e o avanço está aí, o avanço é muito grande, o avanço tecnológico. E o professor tem que acompanhar isso, tem que sempre inovando e trazendo coisas novas para dentro de sala de aula. Isso faz com que desperte o interesse dos alunos, faça com que eles tenham uma maior atenção durante a aula, faz com que eles se tornem até a sua aula mais dinâmica, e é isso. Então, o portal do professor é um local onde ele ajuda na elaboração do plano de aula, onde dá dicas, sugestões e onde também há modelos para o professor elaborar o seu plano de aula de acordo com o portal. Então, lá ele apresenta o quê? Um plano de aula proposto pelo portal, que é um plano simples, dentro do foco que realmente se almeja e corresponde ao objetivo da aula, onde é bem estruturado. Ele facilita a elaboração do plano de aula que o professor for fazer lá dentro do portal e a avaliação, por exemplo, do coordenador pedagógico, quando ele vai dar o visto no plano de aula do professor e vai avaliar esse plano de aula. Então, esses são um dos pontos positivos do portal do plano dentro do portal do professor. Já um dos pontos negativos é que os objetivos são muito explícitos e diretos, ele dificulta o entendimento durante a leitura. Você lê, mas você não consegue compreender claramente. E outro ponto negativo também, o tempo das atividades, ele não determina bem qual o tempo das atividades que ele passa para o professor, ele não determina o tempo. Então, esse é um dos pontos negativos que eu acabei encontrando. Lógico que o planejamento ele é essencial durante o sistema de educação, pois é onde a gente vai refletir sobre as nossas ações docentes dentro de sala de aula, né? Ou seja, ele se torna necessário ao educador quando você quer ter qualidade no que você for fazer, ou seja, quando você for dar a sua aula. Se você quer ter uma aula de qualidade, é preciso você ter o quê? Um bom planejamento. Pois acredito que seja inaceitável, né, o professor dar aula sem ter o planejamento, porque é um meio para se programar ações docentes, dando direcionamento no que almeja alcançar dentro de sala. Ou seja, o que você almeja alcançar dentro de sala, você é preciso ter dentro do planejamento. É onde você vai encontrar realmente esse objetivo que você realmente deseja alcançar, é a partir do planejamento.